Ora viva, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática da Academia de Estudo Atlas. Hoje nós falaremos de equações paramétricas aqui na matemática. Isso está-se a dirigir para a 10ª classe. Para você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever no nosso canal, é só escrever Centro de Explicação Atlas, tanto no YouTube ou mesmo no Facebook. E dar aquele like, aquilo que não é nada para si, para nós, vale muito. Então, sem mais delongas, vamos a este vídeo. Hoje, aqui nas equações paramétricas, primeiro, para que nós possamos falar delas, temos que saber o que é isso de equações paramétricas. Como vocês podem ver, nós temos aqui a definição, temos aqui. Equação paramétrica é toda aquela que, para além da incógnita considerada, contém outra variável, denominada o quê? Parâmetro, não é? Então aqui nós temos os exemplos do quê? Das equações paramétricas. Estamos a dizer que vai ser toda aquela equação que, para além da variável, vai ter um outro parâmetro. Significa que numa equação paramétrica nós teremos o que? Duas incógnitas, não é? Numa equação paramétrica nós vamos ter duas incógnitas. E este tipo de equações paramétricas são equações paramétricas quadráticas, pois existem outros tipos de equações paramétricas que você vai estudar nas outras classes. Então aqui, numa equação paramétrica, como nós podemos ver aqui, temos um exemplo, por exemplo aqui, o exemplo 1. Temos x ao quadrado mais 3x mais k. Este nosso k aqui é o nosso parâmetro. Esses exercícios eles são diversos. Aqui, por exemplo, para o exercício 2. Olhando para o exercício 2, nós temos x ao quadrado mais m, porque senão pode pensar que só colocam k, eles vão colocar qualquer letra. Temos x ao quadrado mais mx mais 2 tem que ser igual a 0. Podemos ter uma outra situação de 2x menos 2x ao quadrado menos 2x mais p é igual a 0. Podemos encontrar também uma outra situação mais um pouco complexa, que é 3x ao quadrado mais k mais 2x mais k menos 1 é igual a 0. E também podemos encontrar esta situação aqui, mx ao quadrado mais 3x mais 3m é igual a quê? É igual a 0. Então, basta o colega encontrar esse tipo de equações, fica a saber que trata-se de equações paramétricas. Assim como nós estamos a falar de equações paramétricas quadráticas, há que saber extrair os coeficientes. O que são coeficientes? São todos os valores que estão em frente às nossas incógnitas. Olha só, uma equação quadrática, como vocês lembram, né? Ela é representada pela forma canônica ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, os coeficientes, na verdade, que estão aqui a ser referidos, vai ser o valor de a, o valor de b e o valor de c. Então, o valor de a sempre vai ser aquele que estiver junto ao x ao quadrado. O valor de b é aquele que estiver com b. E o valor de c sempre vai ser o termo independente. Vamos treinar como é que se tiram os coeficientes para a primeira equação. Na primeira equação, como vocês podem ver, aqui nós temos 1, que não se escreve. Significa que o valor de a para a primeira equação é igual a 1. E entramos para o valor de b. O valor de b é este que está junto com x. Teremos b é igual a quê? É igual a 3. E nós vamos à procura do valor de c. O valor de c vai ser o próprio k. Então, c vai ser igual a quê? A k para a primeira equação. Entrando para a segunda equação, extraindo os coeficientes, nós também faremos a mesma coisa. Vamos ter a é igual a quê? A 1. Não confunda. Sempre o a pode variar, né? Porque vamos pensar que só a é 1. Podemos ter a igual a 1, aqui teremos b igual a m e c vai ser igual a 2. Para a terceira parte, para você poder ter o que? O domínio, nós teremos a vai ser igual ao que? A 2, b vai ser igual a menos 2 e c será igual a p. Entramos para essa outra equação. O nosso a para esta equação vai ser igual a 3 e b vai ser igual ao quê? A k mais 2. E não devemos levar esse x aqui, só pegamos este valor aqui. E o valor de c vai ser igual ao quê? A k menos 1, que é o termo independente.
Nesta situação, como vocês podem ver, aqui nós encontramos uma situação em que o A é o próprio parâmetro, não é? Não temos um valor numérico, é o próprio parâmetro. Então aqui significa que A, deixa eu segurar aqui, A vai ser igual ao que? A M, e B vai ser igual ao que? A 3, e C será igual a 3 mais M, não é? Na parte do que? Da extração dos coeficientes, eu adianto deixar-te este TPC. Este aqui será o teu TPC, só para poder extrair o que? Os coeficientes, não é? Ok. Quanto aos coeficientes, já está tudo dito e está concluído. Agora, nós iremos entrar para poder ver como uma equação paramétrica ela é resolvida. Olha, nós temos a seguinte situação. Para calcular qualquer equação paramétrica é necessário conhecer as seguintes condições. Significa que uma equação paramétrica, para ser calculada, há que ter o domínio das condições, porque nós teremos as condições que eles vão nos apresentar lá no nosso exercício. Então, vamos para a primeira condição. Aqui nós temos a equação tenha raízes reais distintas. Então, querem que a equação tenha raízes reais distintas. Para que nós possamos ter raízes reais distintas, nós dependemos do que? Do próprio discriminante. O que é esse discriminante? O discriminante refere-se ao delta. Quando diz discriminante, quer-se dizer o que é o delta, discriminante. Então, refere-se ao dito discriminante. Significa que aqui o nosso delta deve ser maior que zero. Quando nós temos delta maior que zero, significa que teremos raízes reais e distintas. Para o segundo caso, não é? Para o segundo caso, aqui diz o seguinte. A equação tenha duas raízes reais duplas ou única raiz. Então, significa que nós estamos à procura de uma raiz dupla ou única raiz. Então, para tal, isso acontece quando o nosso discriminante, já dissemos que é discriminante, que é o delta, quando o nosso discriminante for igual ao que? A zero. Quando nós temos delta igual a zero, significa que a equação tem duas raízes reais dupla ou única raiz. Vamos para uma outra condição, porque as equações paramétricas, elas estão cheias do que? De condições. Então, vamos para uma outra condição. Aqui temos a equação não tenha raízes reais. Para que a equação não tenha raízes reais, também dependemos do nosso discriminante, que é o próprio delta. Significa que o delta, para que nós não possamos ter raízes reais, significa que o delta tem que ser menor que o próprio zero. Deu para perceber, não é? Então, vamos dar mais continuidade para vocês rebentarem com qualquer exercício de equação paramétrica. Aqui, numa outra condição, a equação tenha raízes reais simétricas. Para que nós possamos encontrar uma equação com raízes reais simétricas, nós teremos que observar agora, não para o discriminante, mas sim para o quê? Para o valor de B. Não é? Então, B vai ser igual ao quê? A zero. Quando B é igual a zero, nós teremos raízes reais e simétricas. Mas, professor, será que nós teremos tudo isso aí num único teste? Não. Vai depender do que o professor vai trazer lá, não é? Não vai ter tudo isso aqui ao mesmo tempo. Aqui temos o produto das raízes. Então, nós temos que saber como é que se calcula o que é o produto das raízes. O que é produto? Produto é multiplicação, é vezes. Então, isso significa que produto vai ser igual a x1 vezes o x2. Ou simplesmente, vamos encontrar uma outra situação para o produto. O produto vai ser igual a C sobre A, não é? Então, produto também podemos calcular dessa forma. Produto vai ser igual ao que? A C sobre A. Essas fórmulas vamos precisar quando estivermos a resolver problemas de equações paramétricas. Aqui nós temos a soma das raízes. O que é soma? Soma também é adição, é fazer mais. Então, logo, significa que soma, que é representada pela letra S, vai ser igual a x1 mais o x2. Não é? Isto aqui é a nossa soma. O soma vai ser igual a menos B sobre o A. Nós temos isto aqui. Logo, nós terminamos com as fórmulas que nós
teremos que usar nas equações paramétricas. E damos continuidade com as condições. Esta outra condição que é a equação tenha uma só raiz nula. Para que nós possamos ter uma só raiz nula, há necessidade de nós vermos uma coisa. O que é que tem que ser visto aqui? É em relação ao produto. O produto, para que nós possamos ter uma só raiz nula, significa que o produto tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a zero. E o nosso delta tem que ser maior que zero. Para que nós possamos ter o quê? Uma só raiz nula, o produto tem que ser igual a zero, porque está-se a anular o produto. E o delta tem que ser igual ao quê? A zero. Nessas condições nós teremos uma raiz nula. E o outro caso que nós podemos encontrar é o produto das raízes seja o quê? Inversa. Então, para que nós possamos ter o produto das raízes seja inversa, significa que o produto deve ser igual ao quê? A uma unidade. E também garantirmos a existência do quê? Dessas ditas raízes, que é delta maior que zero. E, por último, não é? Porque existem N mais N condições, mas essas aqui são as principais. O último, nós teremos a equação tenha raízes do mesmo sinal. Para que nós possamos ter raízes do mesmo sinal, há que garantirmos também uma coisa. O que é que tem que ser garantido? É o produto. O produto tem que ser maior que o que é que zero e o nosso delta tem que ser maior ou igual ao que? A zero. Aí nós podemos encontrar o que? Raízes do mesmo sinal. Porque deve-se garantir a existência do que dessas mesmas raízes. Então, sem mais delongas, acho que nós já vimos as condições. O que falta é nós vermos como é que podemos nos comportar perante um exercício de equações do que? Paramétricas, não é? Como é que nós podemos nos comportar perante um exercício de equações paramétricas. Vamos para este exemplo aqui, não é? Ok, olha. Nós temos um exemplo de uma equação paramétrica muito simples, onde diz o seguinte: considere a equação quadrática paramétrica x ao quadrado mais 2x mais 3 menos k é igual a zero. O que eles querem? Está aqui a questão. Determine o parâmetro k de modo que a equação admita, temos aqui logo a primeira questão, 1. Duas raízes reais distintas, não é? Duas raízes reais distintas. Nós estamos lembrados muito bem que para que possamos ter duas raízes reais distintas, temos que lembrar-se do que? Do nosso delta. O delta tem que ser o que? Maior que zero. Ok, já temos essa situação. Outra coisa que nós temos que fazer é extrair os coeficientes da forma como nós aprendemos lá do outro lado. Então, para tal, nós vamos pegar o coeficiente A. Para nós aqui é 1, o coeficiente B aqui é 2 e o coeficiente C vai ser igual a 3 menos K. Temos isso aqui, temos os coeficientes. E o que é delta? Delta nós aprendemos quando estávamos a calcular o que? Equações quadráticas. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isto aqui é o nosso delta. Só que a nossa condição delta tem que ser maior que zero. É só substituir nesta nossa fórmula aqui. Vamos substituir agora. Então, substituindo, nós teremos o nosso B é 2, ficamos com 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3 menos K. Tudo isto aqui tem que ser maior que o próprio zero. Dando continuidade, nós teremos aqui 2 ao quadrado dá-nos 4. Ficamos aqui 4 vezes 1 dá 1. 4 vezes 3 vamos ter 12. Então, nós ficamos com menos o quê? Menos 12. Depois temos 4 vezes o quê? O menos K. Menos vezes menos vai nos dar mais. E 4 vezes K ficaremos com 4K. Tudo tem que ser o quê? Maior que zero. Não é? Então, agora é só desenvolvermos isto. Continuando, nós teremos 4 menos 12, vamos ficar com o quê? Com menos 8. Então, mais o quê? Mais 4K tem que ser maior que o próprio zero. Levamos este menos 8 aqui, passamos para outro membro. Então, passando para outro membro, nós ficaremos cá com 4K. Tem que ser maior que o quê? Era negativo, passa a ser positivo. Ficamos com 8.
Então, o que acontece? Nós estamos à procura do valor de K. Logo, nós iremos fazer o seguinte. K vai ser maior que o 8 sobre o que? Sobre o próprio 2. O que isso significa? É só... Desculpa só, aqui nós vimos que temos o que é 4 isto aqui e eu estou a falhar aqui. Aqui fica 4. Então, é 8 sobre o que? Sobre o próprio 4. Então, 8 por 4, nós teremos K é maior que o que? Que 2. Agora é só colocar o que? A dita solução. Então, como solução, nós teremos K vai pertencer ao intervalo que? Aberto de 2 até mais infinito. Então, esses valores que nós vamos encontrar neste intervalo, eles é que permitem com que nós possamos ter raízes reais e distintas. Nós não paramos por aí, vamos observar a segunda situação. Vamos observar a segunda situação. E na segunda situação, agora nós temos como questionário, eles querem com que a nossa equação tenha duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais e iguais. Nós vimos lá do outro lado, quando é que nós teremos duas raízes reais e iguais? Dissemos que vamos ter duas raízes reais iguais se o nosso delta for igual ao que? A zero. Estamos a trabalhar com a mesma equação. Só para lembrar qual é a equação, nós ficaremos aqui com x ao quadrado mais 2x mais 3 menos k tem que ser igual ao que? A zero. É esta a nossa equação paramétrica que nós estamos a trabalhar. Então, o nosso delta, agora o delta deve ser igual ao que? A zero. E nós já vimos o que era delta. O que nós vamos fazer é só substituir, primeiro extraindo os coeficientes. Aqui teremos A é igual a 1, mesma coisa, B é igual a 2, C é igual ao que? A 3 menos K. Já está. Então, logo aqui ficaremos com o quê? Vamos pegar o valor de B. Para alguns que talvez só viram o vídeo até aqui, vamos recordar o que é delta. Delta é igual ao que? A B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Temos isto. Logo pegamos, vamos substituir com os nossos valores que temos. Ficaremos com 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o valor de C, que é 3 menos o próprio K. Tudo isto aqui tem que ser igual a zero. Então aqui nós teremos, aqui vamos ficar com 4 e isto aqui vai nos dar 4, porque 4 vezes 1 dá 4. Ficaremos com 4 vezes 3, ficaremos com o nosso menos 12. Menos vezes menos vai nos dar mais. 4 vezes K, ficaremos com 4K, que é igual ao que? A zero. Então, nós vamos fazer isto, que são um termo independente. Ficaremos com menos 8 mais 4K, deve ser igual ao que? A zero. Passamos o menos 8 para o outro membro. Ficaremos com 4K, deve ser igual ao que? A 8. Logo, nós queremos o valor de K. K vai ser igual a 8 por 4. Significa que K é igual ao que? A 2. E a coisa termina aqui. Deu para perceber, não é? Então, nós não paramos, pois sabemos que o colega terá muitas, mas muitas dúvidas. Então, para poder esclarecer as suas dúvidas, vamos ver outra situação do cálculo. Olha só agora o número 3 que nós temos aqui. O número 3 ele diz o seguinte: para que a equação tenha o quê? Duas raízes reais, duas raízes não reais. Então, esta condição aqui de nós não termos o quê? Raízes não reais, é a mesma coisa dizer que não temos raízes na nossa equação, né? Vai depender da forma como eles vão escrever lá. Então, estamos a trabalhar com o quê? Com a mesma equação. Lembram da equação? Sim. Então, vamos lá. O nosso delta, lembrando de uma coisa, o nosso delta vai ser igual ao que? Tem que ser menor que zero. Essa é a primeira coisa para que nós possamos trabalhar. Para lembrar da própria equação, não é? Esta equação aqui. Não é? Nós temos aqui a nossa equação, dizemos que é só para podermos lembrar um pouco. Delta tem que ser menor que zero, x ao quadrado mais 2x mais 3 menos k tem que ser igual ao que? A zero. Então, agora o procedimento é, dizemos que o delta tem que ser menor que o próprio zero. Então, vamos lá para isto aqui.
Quando os coeficientes, já vimos como que se extraem, nós sabemos que nosso coeficiente é 1, B2, e o C vai ser igual a 3 menos K. Já é uma música para nós, não é? Então, logo, o nosso delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Já é sabido. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir. Ficaremos com 2 ao quadrado menos o quê? O 4 vezes o A, que é 1, vezes o quê? O nosso B, que é 3, menos o próprio K. Há muitas repetições, né? Para que você possa ter domínio. Então, sendo assim, nós teremos aqui 4 menos o próprio 4, que vai multiplicar com o quê? Com menos 3, ficaremos com 12. Menos vezes menos vai dar mais 4K aqui. Já sabemos. Temos isto aqui. Então, aqui nós teremos quanto? Ficaremos com menos 8. Mais 4K. Tem que ser menor que o quê? Com o próprio zero. Passamos esse indivíduo para lá. Ficaremos com 4K. Tem que ser menor que o quê? Que o próprio 8. Dando continuidade. Teremos aqui K. Tem que ser menor que o quê? Que o 8 por 4K. Deve ser menor que o próprio 2. Solução. Agora, a solução significa que o K vai pertencer ao intervalo aberto. De menos infinito até o próprio 2 também é aberto. Estão a ver agora a solução que vai ser diferente. A forma de calcular é a mesma, só que a solução vai nos ser o que é diferente porque deve ser menor que o próprio zero. Combinado? Ok. Aqui, tratando-se da mesma equação, o que nós podemos fazer é só irmos pegar o que é a parte final e analisarmos o que é que se passa na parte final, porque é a mesma equação, né? Para podermos remir mais o nosso tempo. Aqui, já sabemos, dizem duas raízes reais. Qual é a condição de duas raízes reais? A condição de duas raízes reais é delta tem que ser maior ou igual ao quê? A zero. Delta tem que ser maior ou igual ao quê? A zero. Essa é a nossa condição. E nós já sabemos que isto aqui vai nos dar o quê? K vai ser maior ou igual ao quê? Ao próprio 2. Já sabemos, porque trata-se do quê? Da mesma equação, não é? Então, nós já sabemos que aqui, ao calcular, vamos encontrar a mesma coisa, porque esta equação x ao quadrado mais 2x mais 3 menos k tem que ser igual ao que a zero. E já sabemos que ao desenvolver isso aqui, no final ficaremos com k tem que ser maior ou igual ao que a 2. A única coisa que você deve saber é como é que vai ficar o que a tua solução. Aqui, para este caso, solução terás k pertence ao intervalo fechado. Agora quer dizer que o 2 faz parte do nosso intervalo. O intervalo fechado do que? Do próprio 2 até mais infinito. Deu para perceber? Ok. Continuando com as equações paramétricas, pelo menos vermos todas aquelas condições que nós vimos lá, não é? Ok, já estamos nessa outra condição, querem que as raízes reais sejam do mesmo sinal. O que é que nós dissemos em relação a raízes do mesmo sinal, não é? As raízes do mesmo sinal foi dito que o nosso produto tinha que ser o quê? Maior que o próprio zero. E o nosso delta tem que ser maior ou igual a zero. Ok. Aqui, olha, caros colegas, esta condição aqui, nós já vimos o que vai nos dar, né? Vimos muito bem que nós teremos o quê? K intervalo fechado de 2 até mais infinito. Então, só vamos nos focalizar neste aqui, no nosso produto. Então, analisando o nosso produto, nós vimos muito bem que o produto é igual ao que? A C sobre A. Esse é o nosso produto. O produto é igual a C sobre A. Então, se o produto é igual a C sobre A, vamos pegar isto aqui e dizer que tem que ser maior que o próprio zero. Isso significa o quê? Que C sobre A deve ser maior que o próprio zero. Então, lá na nossa equação, que é x ao quadrado mais 2x mais 3 menos k igual a zero, não é? Nós temos essa situação. Significa o quê? Que o A é igual a 1 e o B é igual a 2 e o C é igual a 3 menos o próprio K. Então, sendo assim, nós vamos fazer o quê? Vamos substituir aqui. Ficaremos com o valor de C é
3 menos o K sobre o nosso A, que é 1. Tem que ser maior que o próprio zero. Então, levamos isto aqui e passamos para lá. Logo, ficaremos com 3 menos K. Tem que ser maior que o quê? Que o próprio 1. Então, este vai para lá. Ficaremos com menos K. Tem que ser maior que o quê? Que 1 menos o próprio 3. Este 1 vem de onde? É 0 aqui, colegas. Porque este 1 aqui, como estava a dividir, passou para lá, vai multiplicar, então torna-se o quê? 0. Aqui, uma pequena retificação. Isto aqui. Porque como 1 estava a multiplicar ao passar, estava a dividir aqui ao passar, vai multiplicar, então logo torna-se nulo. Então, sendo assim, aqui nós ficaremos com menos K, vai ser maior que o menos 3. Aqui você pode multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, fica a saber que essa tua desigualdade vai mudar de direção. Então, ficas com K, tem que ser menor que o próprio 3. Ok. Nós encontramos duas situações. Olha, se nós formos a desenvolver essa parte aqui, se nós formos a desenvolver isso aqui, vamos encontrar que o K tem que ser maior ou igual a 2. E cá nós encontramos que K ele é menor que o próprio 3. O que isso significa? Nós teremos K, ele tem que ser o que? As duas condições. K tem que ser menor que 3 e o próprio K deve ser o que? Maior ou igual ao que? A 2. Ficaremos com isto. Agora nós temos que colocar o que? A nossa solução. De onde é que parte a nossa solução? É muito simples. A solução deve estar nesse intervalo aqui. Logo, solução significa que o K pertence ao quê? Ao intervalo fechado. Porque é maior ou igual? Ao intervalo fechado do quê? Do próprio 2 até o quê? O 3 aqui aberto. Nós encontramos essa situação sendo o quê? A nossa solução. Deu para perceber, caros colegas? É isso aí. Vamos para o número 6. O número 6, eles dizem, para que nós possamos ter raízes reais do que de sinais contrários. Para que nós possamos ter raízes reais de sinais contrários, significa uma coisa. Se são sinais contrários, nós temos que observar o que está acontecendo com o nosso produto, porque um sinal pode ser o que? Positivo e o outro pode ser negativo. Né? Então, quer dizer que o produto logo vai ser o que? Negativo. Então, nós vamos pegar especialmente o nosso produto. Pegamos o produto. O produto tem que ser menor que o que? Que o próprio zero. Isto aqui é o que vai nos dar o que? Os sinais contrários. Então, o que é produto? Nós já vimos que produto é igual a C sobre o que? Sobre A. Se já sabemos que produto é igual a C sobre A, vamos pegar isto. Dizer que isto aqui tem que ser menor que zero. Então, logo, C sobre A deve ser menor que zero. Substituindo, é a mesma equação que é x ao quadrado mais 2x mais 3 menos k tem que ser igual a zero. Então, sendo assim, nós vamos dizer o seguinte, que aqui o nosso C é 3 menos o k e o nosso A já sabemos que é 1, tem que ser menor que o próprio zero. Então, este 1 quando passa para lá, anula-se, nós ficaremos com 3 menos o k, tem que ser menor que zero. Passamos esse indivíduo para lá. Ficaremos com menos k, menor que o menos 3. Multiplicando por menos 1, vai mudar a desigualdade. Ficamos com k, tem que ser maior que o próprio 3. Logo, solução, para que nós possamos ter sinais contrários, é necessário que o k pertence ao intervalo aberto de 3 até o mais infinito. Nessa situação, nós teremos isto. E, por último, né, para poder esclarecer como é que a coisa acontece em relação às condições, nós reservamos essas duas situações só para este exemplo aqui, onde se pede para que nós tenhamos uma só raiz nula, não é? Para que nós tenhamos uma só raiz nula. Lembrando da condição para que nós possamos ter raiz nula, aqui nós teremos raiz nula, significa que o produto é igual ao que? A zero e o delta tem que ser maior que o próprio zero. Isto é o que nos dá raiz nula. Combinado, caros colegas? Então, nós podemos avançar. Como é que nós vamos avançar? Em relação ao delta,
nós vimos muito bem que essa condição de delta tem que ser maior que zero para que nós possamos ler o tempo. Vimos muito bem que algo vai acontecer com o próprio K. O K, o valor não vai mudar, vai continuar sendo o que? O próprio 2. Não é? O K vai continuar sendo o próprio 2 lá naquele vídeo que nós vimos. Então, qual é a nossa equação? É x ao quadrado mais 2x mais 3 menos o K tem que ser igual a zero. Então, nós estávamos a falar neste sentido. Nós vimos muito bem lá no início que se nós formos a pegar este aqui, dizer delta é maior que zero, ao calcular desenvolvendo isto aqui, nós encontramos que o nosso K ele tinha que ser maior que o próprio 2. Então, nós vamos nos focalizar simplesmente em relação ao próprio produto. Né? Nós vamos nos focalizar em relação ao próprio produto, porque trata-se da mesma equação, andar a repetir. Então, vamos nos focalizar ao próprio produto. O que é produto? Produto é igual a C sobre A. Isto aqui é o produto. Então, significa que nós vamos pegar tudo isto aqui. Dizer que tem que ser igual a zero. Logo, nós vamos encontrar C sobre A deve ser igual a zero. Continuando, o nosso C, nós vimos também como que se extrai. Aqui A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 menos o próprio K. Então, sendo assim, vamos pegar o nosso C, que é 3 menos o K, sobre o que é o 1 tem que ser igual a zero. Este indivíduo, quando passa para lá o 1, vai anular. Ficamos com 3 menos o K, tem que ser igual a zero. Passamos ele para lá. Ficamos com menos K, vai ser igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, ficaremos com K é igual a 3. Combinado, caros colegas? Só que há uma coisa. Já agora você quer saber, como é que fica a solução se K tem que ser igual a 3? Lembre-se também do que é deste intervalo. Neste intervalo, o 3 está incluso, não é? Como solução, o 3 está incluso. Significa que esse K aqui tem que ser o quê? Tem que pertencer ao intervalo aberto do 2 até o mais infinito. E o 3, na verdade, está incluso. Deu a perceber? Está incluso neste intervalo. Significa que todos os valores que estão nesse intervalo aqui vão permitir com que nós tenhamos uma raiz nula, inclusive o próprio 3. Deu para perceber, caros colegas? Outra situação é esta, porque lá do outro lado nós estamos a calcular uma só raiz nula. Agora nós queremos ver duas raízes nulas. Por quê? Numa equação, sabendo que é paramétrica quadrática, teremos duas soluções. Lá do outro lado vimos que para que nós possamos ter uma única raiz nula, o delta tinha que ser maior que zero e o produto tinha que ser igual a zero. Agora, duas raízes nulas significa que esta parte aqui de duas raízes nulas, não é? De como é que nós vamos dar a situação do que é de duas raízes nulas. É uma outra condição que você vai ver aqui mesmo, não é? Você vai ver aqui mesmo quando é que nós estamos esperando que duas raízes reais, elas sendo que nulas. Para tal, significa que primeiro, o teu delta tem que ser igual a zero. E o produto também deve ser igual a zero. Quando você encontra esse tipo de situações, duas raízes nulas, porque geralmente você só ouviu falar do que de uma só raiz. Lembre-se que também podem trazer situações em que querem que as duas raízes estejam nulas. Então, você vai ter essa situação. Delta delta tem que ser igual a zero e produto também tem que ser igual a zero. Isto aqui nós vamos calcular em simultâneo. Lembrando que a nossa equação é x ao quadrado mais 2x mais 3 menos o K tem que ser igual a zero. Combinado? Sim. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? É só substituirmos e começarmos a trabalhar a nossa equação. Ok. Substituindo isto aqui, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Este aqui é o nosso delta. Então, não significa que nós vamos pegar esse nosso delta e igualarmos o que? A zero. Vamos lá fazer isso aí. Teremos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o que? 3 menos k, tudo tem que ser igual a zero. Então, ficaremos com 4. Aqui vamos ter, isto aqui vai nos dar 4, menos 4 vezes 3, ficaremos com menos 12.
E menos vezes menos dá mais. 4 vezes k ficaremos com 4k. Deve ser igual a 0. Então, nós estamos perante essa situação. 4 menos 12, ficaremos com menos 8. Aqui teremos mais 4k. Tudo tem que ser igual a 0. Passamos o menos 8 para o segundo membro. Ficaremos com 4k. Vai ser igual a 8. Então, este 4 está multiplicado, passa a dividir. Teremos k é igual a 8 por 4. K é igual ao que? A 2. Este aqui é o primeiro resultado que nós obtivemos. Agora vamos observar o que é que vai acontecer com o próprio produto, não é? O que vai acontecer com o nosso produto. Cá, com o nosso produto, nós teremos o que? Produto é igual a C sobre A. E nós já sabemos que C sobre A deve ser igual ao que? A 0. Sendo assim, nós teremos 3 menos o K sobre o quê? Sobre o 1 deve ser igual ao quê? A 0. E ficaremos com 3 menos K deve ser igual a 0, porque este aqui passou para cá e anulou-se. E nós passamos este para lá, ficaremos com menos K deve ser igual a menos 3. Isto aqui é só multiplicar por menos 1. Então nós teremos K é igual ao quê? A 3. Olha só, nós tivemos soluções bem diferentes. Por causa disso aí, aqui nós tivemos K é igual a 2 e aqui nós tivemos K é igual ao quê? A 3. Então, por causa das duas situações que são diferentes, significa que para esta equação, atenção, para esta equação, o nosso K ele vai pertencer ao intervalo que é vazio. Deu a perceber, caros colegas? Ele vai pertencer ao intervalo vazio porque tivemos situações bem diferentes. Não é? Ok. Vamos observar um outro exemplo do outro tipo. Não é? Vamos observar outro exemplo do outro tipo. Uma situação em que eles já nos apresentam o produto, a soma das raízes seja igual a menos 5, resolva para que K seja igual a tanto. Lá do outro lado nós estávamos a obedecer o que? As condições, mas aqui já encontramos aquilo que de facto tem se avaliado com muita frequência nos exercícios que envolvem equações paramétricas. Então, vamos analisar esta situação aqui. Nesta situação, nós temos na equação 2x ao quadrado mais k menos 2x mais k mais 2 tem que ser igual ao quê? A 0. Diz o seguinte, determina o valor de k de modo que o produto das raízes seja menos 3 sobre 2. Então, eles querem com que o produto das raízes seja menos 3 sobre 2. Esse tipo de exercício é muito frequente, muito, mas muito frequente, mesmo nos exames. E no próximo vídeo nós iremos trazer equações paramétricas extraídas dos exames, desde os exames de 2010 até 2023. Então, cá nós teremos essa situação. Como é que nós vamos avançar? Primeira coisa é extrair o que é os coeficientes. Para essa nossa equação, já aprendemos como se extrai os coeficientes. Teremos A é igual a 2, B igual a K menos 2 e C vai ser igual a K mais 2. Esses aqui são os nossos coeficientes. Lembrando o que é produto. Produto é igual a C sobre A. Tão simples quanto isso. Se nós já sabemos que o produto é igual a C sobre A, o que nós vamos fazer é só substituir. Significa o quê? Que nós vamos pegar tudo isto aqui, não é sendo o nosso produto, não é? Isto aqui vai ser substituído por nosso produto, pela nossa parte do produto, e aqui vamos colocar o que eles já nos apresentaram lá. Significa o quê, na verdade? Significa que o nosso C, que é este aqui, e o nosso A, que é este aqui, como que será feito? Vamos ter K mais 2, substituindo no lugar do C, sobre 2, que é o lugar de A, deve ser igual àquilo que disser que é o nosso produto. Aqui, o exercício afirma que o produto é igual a menos 3 sobre 2. Então, tudo tem que ser igual a menos 3 sobre 2. Não é? Que é uma coisa muito simples. Continuando. Agora é só calcularmos isto aqui, essa nossa equação apresentada. Para facilitar a vida, né? Você pode usar produtos extremos
pelos meios. Então, este vai multiplicar com este e este vai multiplicar com este. Então, ficará com o quê? Com 2 vezes o k mais 2 deve ser igual a menos 3 vezes o próprio 2. Aqui vamos distribuir este aqui. Ficaremos com 2k mais 4 deve ser igual ao quê? A menos 6. Então, sendo assim, este 4, que é o termo independente, ele passa para lá. Ficaremos com 2k, tem que ser igual a menos 6 menos o próprio 4. Então, nós ficaremos com 2k, vai ser igual, menos 6 menos 4 vai nos dar menos 10. Continuando aqui, teremos agora k, vai ser igual a menos 10, tudo sobre o quê? Sobre o 2. Então, k tem que ser igual a menos 5. Termina ali. Para que nós possamos ter como produto menos 3 sobre 2. Analisando essa outra situação, em que eles querem com que a soma das raízes seja igual a menos 5. Tratando-se da mesma equação, soma das raízes seja igual ao quê? A menos 5. Repetindo a equação aqui, para aquele que vai acessar o vídeo, nesse instante, k é menos 2 de x, mais k mais 2 tem que ser igual ao quê? A 0. Já sabemos como se extraem os coeficientes, teremos a igual a 2, b igual a k menos 2 e c vai ser igual a k mais 2. Então, temos essa situação. Agora o que nós vamos fazer é só lembrarmos o que é soma. Soma é igual a menos b sobre a. Isto aqui é que é soma, isto. Nós temos o soma aqui. Então, agora só vamos substituir, né, com aquilo que eles nos apresentam. O que nós vamos usar para soma vai ser o valor do quê? Vai ser o valor de b e o valor de a. Como eles já disseram que soma tem que ser igual ao que a menos 5 aqui. Então, nós vamos dizer o seguinte, que menos da nossa fórmula, como aqui nós temos dois termos, vamos abrir parênteses, vamos ter k menos 2 sobre o nosso a, que é 2, deve ser igual ao que a menos 5, não é? Então, este 2 aqui do denominador passa a multiplicar. E cá nós vamos distribuir o sinal. Distribuindo o sinal, ficaremos com menos k mais 2. Deve ser igual a menos 5 vezes o 2, porque estava a dividir, né? Então, aqui nós ficaremos com menos k mais 2. Deve ser igual a menos 10. Dando continuidade. Teremos este aqui, o 2 passa por outro membro. Ficaremos com menos k. Deve ser igual a menos 10 menos 2. Então, menos k vai ser igual a menos 12. Pegando isto aqui e multiplicar por menos 1, para podermos tirar este sinal negativo no k, ficaremos com k é igual a 12. Então, para que nós possamos ter como soma nessa equação seja igual a menos 5, é necessário que o nosso k seja igual a 12. A última parte das equações paramétricas quadráticas simples, nós vamos encontrar esta questão aqui, que é resolva a para k igual a menos 2. Significa que nós temos que resolver a nossa equação para que o k seja igual ao que a menos 2. O que é resolver a equação? É ir à procura dos zeros dessa mesma equação. Qual é a equação? É 2x ao quadrado mais k menos 2 de x mais k mais 2 deve ser igual ao que? A 0. Então, nós temos que ir à procura do que? De zeros dessa equação aqui. Isso aqui é resolver a equação. Fazendo o quê? Substituindo o lugar de k com menos 2 na nossa equação dada, né? Vamos fazer isso aí primeiro. Teremos 2x ao quadrado, mas aqui, abrimos, temos o que? O k. K agora é menos 2. Vamos ter menos 2 de menos 2 de x. Aqui temos mais, não é? Vamos fazer isto, o k é menos 2, depois mais o próprio 2 tem que ser igual a 0. Aqui ficaremos com 2x ao quadrado, menos 2 vai nos dar menos 4x, não é? Esses dois números aqui são simétricos, menos 2 e o próprio 2 são simétricos, então a adição de números simétricos é igual a 0, anula-se. Então logo nós ficamos com que isto aqui é igual a 0. Estamos perante uma equação quadrática incompleta. Numa equação quadrática incompleta deste tipo aqui,
nós podemos recorrer ao anulamento do produto, evidenciando o fator comum. Para caso de evidenciar o fator comum, eu vou fazer de duas formas para que vocês possam ver como que isso é possível. Vamos começar o primeiro evidenciamento. Nós teremos o fator comum aqui, o que eu estou a ver é 2x, porque aqui também tenho o quê? Tenho a possibilidade de ter um 2x. Então, terei cá 2x, abrir parênteses, de x, menos o quê? Para que eu venha encontrar o 4x cá, é melhor colocar o quê? O próprio 2. Tudo tem que ser igual ao quê? A 0. Então, nessas circunstâncias, chama-se anulamento do produto porque a multiplicação tem que ser igual a 0. Que é esta multiplicação que nós temos aqui. Esta aqui. Deixa eu colocar uma nova tinta aqui. Essa multiplicação tem que ser igual ao quê? A 0. Então, nós teremos 2x tem que ser igual a 0 ou x menos 2 deve ser igual ao quê? A 0. Então, isto aqui significa que o 2 passando para lá ao dividir, ele torna-se o quê? Nula. Ficaremos com x, vai ser igual a 0 por 2. Só estou a escrever para que vocês possam entender. Então, ficaremos com x cá. Passamos o 2 para lá, vai ser igual a 2. Cá é só x, vai ser igual a 0. Ou x vai ser igual ao quê? A 2. Nós já resolvemos a nossa equação. Eu disse que poderíamos ver em duas vertentes o evidenciamento, né? Há aqueles que preferem, né, trabalharem dessa forma, só evidenciar o próprio x. Né? A nossa equação esta aqui é 2x ao quadrado menos 4x tem que ser igual a 0. Para aqueles que preferem evidenciar o x, ficarão com x, abrindo parênteses cá, teremos 2x menos o que é o 4, tudo tem que ser igual a 0. Então cá nós teremos x vai ser igual a 0 ou 2x menos 4 vai ser igual a 0. X é igual a 0 ou aqui, passamos o 4 para lá, ficaremos com 2x, vai ser igual ao próprio 4. Aqui já sabemos, x é igual a 0. Ou, este aqui, o 2 passa para lá, ficaremos com x, vai ser igual a 4 por 2. Então, x é igual a 2 e cá x é igual a 0. Como solução disto aqui, significa que teremos 0 e o próprio 2. Então, quando nós temos 0 e o próprio 2, a equação terá como k igual a menos 2. Não é? Ok. Essas aqui foram as simples. Agora nós vamos para a complexa. Não é? Aquela que... Não é? Então, eu vou deixar como TPC um dos exercícios para que vocês possam trabalhar. Não é? Que é esta aqui. Esta aqui ficará como um TPC para vós, né? Nós teremos como TPC. Esta que diz o seguinte: considere a equação 3x ao quadrado menos m mais 1 de x mais m menos 2 tem que ser igual a 0. Determine o valor de m de modo que a equação tenha duas regras distintas. Este aqui será o teu TPC. Pode resolver e mandar lá nos comentários. Coloca o teu like, se inscreve, você que ainda não se inscreveu, para que possa acessar mais vídeos da Academia Atlas. Tchau!